Falando de Soja tem o apoio da FMC. Olá, meu nome é Luiz Henrique Assuy, eu sou engenheiro agrônomo, consultor e pesquisador na região oeste da Bahia. E agora iremos falar sobre mofo branco. O fungo do mofo branco se chama Sclerotinia scleródium, que tem na forma de escleródios no solo, comumente chamado pontuações pretas que parecem fezes de rato. Nessa fase, ele pode ter sobrevivência até 11 anos no solo. Depois dessa fase de escleródio, ele vai passar para a fase de apotécio, comumente conhecido como cogumelos pequenos, mas na forma invertida, ou seja, ele tem os bordos voltados para cima. Quando nós temos vários fatores combinando, escleródio virando apotécio com temperaturas noturnas baixas, ou seja, na faixa de 20 a 22 graus, com umidade relativa, e a soja entra em R1 para frente com altas altitudes, nós temos a contaminação por esses apotécios, que vão infestar a planta na soja. A contaminação de apotécio pode ocorrer na flor, nas axilas, também no caule da planta, desenvolvendo todas as hifas que são estruturas de danos que nós vamos ter nessa planta. Após a infecção inicial, começando pela flor, indo para o caule, depois as vagens, esse micélio branco pode espalhar por toda a planta, levando à morte prematura dessa planta. Ou, se não causar a morte, nós vamos ter danos colaterais, ou seja, frutos ou sementes de pequeno porte, de baixo peso. Isso vai fazer com que nós tenhamos queda muito grande de produtividade. Após a infecção nas formas de micélios durante toda a planta, nós temos a formação de escleródios, que são fontes de sobrevivência dessa planta. E esses escleródios, quando sobrevivem, vão até o solo e podem ter sobrevivência para a próxima geração ou a próxima cultura que eu vou estar plantando. Lembrando que essa taxa de sobrevivência é altíssima no solo, como eu falei anteriormente. Então é importante o produtor ter preventivamente o controle antes de R1 ou em R1 no máximo. Importante lembrar que o produtor tem que ter alguns cuidados. Por onde vem essa contaminação? No solo e principalmente se eu comprar sementes com presença de escleródios. Escleródios pode ter taxa de sobrevivência na semente. É importante o produtor comprar sempre sementes de boa qualidade e empresas idôneas, para que não tenhamos problemas e transportar toda a semente para a nossa área. Se eu tiver já uma suspeita, há também o tratamento de semente que nos auxilia para que possamos controlar na fase inicial. Mas o mais importante de tudo é comprar semente de boa qualidade, livre da presença de mofo branco. Nessas fotos, vocês podem acompanhar que nós temos escleródios, já que a taxa de sobrevivência, não só na parte externa da planta, mas também na parte interna da planta. Ou seja, esse escleródio cai, a planta não sobrevive e ela vai até o solo. Esses sintomas, vocês acompanham a evolução do mofo branco na cultura da soja. As plantas começam a secar. Em casos mais adiantados, com condições favoráveis e variedades sensíveis a mofo branco, nós teremos secamento completo dessas plantas, diminuição de peso, grãos chumbinhos, diminuindo drasticamente a produtividade. Quais são os controles que eu devo fazer? Primeiro, rotação de culturas é fundamental. Se a soja é uma planta extremamente hospedeira ao mofo branco, rotacionar com outras culturas, como gramíneas, por exemplo, extremamente importante. Milho, sorgo, milheto, é extremamente importante essa rotação. Palhada no solo, eu vou evitar que haja entrada de luz e haja sobrevivência e germinação desses escleródios que estão no solo. Outra fonte importante, eu efetuar o controle antes ou R1 até R4. Por quê? É aí que eu vou pegar toda a fase dele antes da contaminação na flor. Importante ao produtor, se for fazer controle químico. Nós temos algumas fontes e esse controle químico deve ter sequência. Um intervalo de R1 de 7 a 10 dias a mais, não superior a 10 dias. Por quê? É aí que eu quebro o ciclo do escleródio.
Então é importante, pessoal, nós termos esse controle muito bem afinado com produtos. Siga sempre a recomendação dos agrônomos, das empresas recomendantes, para que nós tenhamos a dose correta, o produto certo para combater o mofo branco. Nesse exemplo, nós estamos colocando a integração lavoura-pecuária, ou seja, integração entre milho e braquiária, especificamente braquiária rusiense. Uma boa formação de palhada é fundamental, como eu falei, para evitar a formação de escleróides, para depois virarem apotécios. Então, nós temos uma camada boa no solo, evitando a entrada de luz. É muito comum na nossa região nós fazermos como rotação de culturas. Com isso, nós temos diminuído muito a incidência de mofo branco nos últimos anos. Então, pessoal, rotação de cultura e uma boa formação de palhada é a dica que eu posso dar nessa fase para vocês. A escolha de variedade é muito importante para o produtor, que não seja sensível a mofo branco. Espaçamento adequado para que nós não tenhamos plantas sombreadas, favorecendo o ambiente para o desenvolvimento do fungo. A limpeza de máquinas é muito importante quando nós transportamos de outro estado ou de uma fazenda para outra, evitando assim a disseminação de escleróide entre as propriedades. O importante é efetuar o controle no time correto, ou seja, quando nós temos apotécio e efetuarmos esse controle em R1 e no máximo R1 7 a 10 dias após. Assim, nós teremos um bom controle dos escleróides e do apotécio. Na área dos biológicos, nós podemos ter tricoderma, bacilos, que são extremamente eficientes, mas são ferramentas que nos auxiliam ao controle químico. Importante o produtor, para ter um bom tricoderma, um bom bacilos no solo, nós temos que ter palhadas sob condições ideais, ao desenvolvimento desses fungos que vão nos auxiliar para o controle do esclerótium, que é o mofo branco, e outros fungos que nós podemos ter no solo também. Temos exemplo do ataque de tricoderma em alguns fungos, entre eles o mofo branco. Vocês podem ver a forma de colonização, que ele é extremamente eficiente para esses fungos maléficos que nós temos no solo. Nesse mapa, vocês podem ver as regiões mais afetadas no Brasil. Por exemplo, na Bahia nós temos de 1 a 2 milhões de hectares infectados. Região de Goiás e Distrito Federal, nós temos mais de 2 milhões de hectares infectados. E outras regiões, como Mato Grosso, região infestada igual à Bahia, por exemplo, Paraná, de meio a 1 milhão de hectares, e Rio Grande do Sul, menos de meio milhão por hectare. Ou seja, regiões mais altas, com noites mais frias, são favoráveis ao ataque do esclerotina e esclerótium. Resumindo, primeiro, produtor comprar semente de alta qualidade, livre de escleróides. Segundo, colocar variedades não sensíveis a mofo branco, com o espaçamento adequado, se você já tem histórico na sua área. Terceiro, rotação de culturas com gramíneas, fundamental. Quarto, formação de boa palhada, tendo no mínimo 3 centímetros essa palhada para evitar a germinação do escleróide. Quinto, nós temos que fazer o controle químico com produtos eficientes recomendados pelas empresas que tenham um intervalo entre 7 a 10 dias de R1 até R4. Sexto, controle biológico. Nós temos bacilos e nós temos tricoderma, que estão extremamente eficientes desde que eu tenha uma boa palhada no solo para ter condições favoráveis para o desenvolvimento desse fungo e da microbiota no solo. E por último, o transporte das máquinas e limpeza dessas máquinas, de um estado para o outro ou de uma fazenda para outra. Fazendo assim, usando todas as ferramentas, você terá sucesso no controle de mofo branco. Falando de Soja tem o apoio da FMC.